Bom dia Estados Unidos, boa tarde Brasil. Que luta para fazer esse programa hoje, gente. Entramos como todos os dias entramos na plataforma do StreamYard para conectar ao YouTube e transmitir o programa, né? Caso vocês não entendam, é necessário fazer o programa através desta plataforma e a plataforma não funcionou. Pelo visto, é um problema técnico. Nós já estamos investigando aqui. A plataforma não funcionou, não saía áudio, a plataforma fechou a sala que nós criamos do nada e nós resolvemos então fazer uma live aqui no Instagram para falar sobre as pautas. Daí nós vamos pegar essa live e depois salvar essa live no YouTube e isso será o programa de hoje. Meu convidado aqui, número 1 da bancada, já tá aqui, Gabriel. Gabriel, junte-se, meu querido. Vem cá, vou tentar te ajudar. Tudo bem? Infelizmente, né, as audiências não são as mesmas no Instagram e no YouTube. Olá, Gabriel, tudo bem? Oi, oi. Tá me Tá escutando agora? Sim, você tá ajustando. Eu ainda tô ajustando aqui tudo também. Tava tendo Oi, que. eu tô colocando o fone. Sim, eu também tenho que passar o meu microfone pra cá, porque senão depois o áudio fica ruim no YouTube. E essas Sim. coisas acontecem, né? Olá, Diogo, tudo bem, meu amigo? Forjas está aqui, grande jornalista e comentarista do Informação e Liberdade. Gente, problemas técnicos, eles acontecem. Mas o importante é que a gente vai conseguir falar sobre o conteúdo que nós queremos trazer e depois esse Sim. conteúdo vai ficar gravado no YouTube. Então, isso é o que importa, né, Gabriel? Sim, graças a Deus deu tudo certo. Aqui, né, no Instagram. É, pelo menos. Mas parece que é geral, outros canais estão passando pelo mesmo problema. Uhum. Eu tô tentando monitorar aqui também. Bom, vamos, vamos começar. Eu ia lá, Gabriel, antes da gente já cair direto na pauta que nós iríamos falar, é até bom Sim, que você esteja aqui para a gente falar sobre isso também. Mas antes de falar sobre a pauta dos celulares em sala de aula, né, que inclusive nós utilizamos a matéria que você escreveu para a Gazeta do Povo, é, fenomenal, inclusive. Eu queria trazer aqui a notícia de que o Jay-Z, aqui nos Estados Unidos agora, essa seria a nossa primeira pauta no programa no YouTube. Aqui nos Estados Unidos, o rapper Jay-Z acabou de ser acusado de estuprar uma menina de 13 anos de idade nossa. numa das festas do P. Diddy, com ela também, enquanto outra celebridade assistia. Essa seria a nossa primeira pauta. Por quê, né? E eu faria mais ou menos um monólogo sobre ela. Porque é preciso trazer a conscientização para este tema, para o tema do abuso sexual a menores de idade, para o tema do tráfico humano, que é o que rolava naquelas festas do Pibiri. Ele traficava pessoas, menores de idade, né? Ele abusava de inúmeras mulheres, abusava de homens também. Aquilo era uma orgia sem fim. E é importante que a gente aborde temas como esses, porque eles estão presentes, eles são reais. E Hollywood não tá tão longe assim do Brasil, isso acontece no Brasil também. Isso acontece e acontece muito. E eu acho que as pessoas têm fome e sede de justiça, sobretudo quando elas veem uma injustiça a um vulnerável, a um menor de Sim. idade. E você, como advogado, Gabriel, o que que você pensa sobre isso? Olha, eu já atuo nessa área tem, eu acho que quase 10 anos por aí. No período da faculdade, eu fiz estágio na vara da infância e juventude. Então, esses casos envolvendo abuso de criança, eu sempre trabalhei com eles, mais na perspectiva do judiciário, né? E assim, são processos horríveis,
São processos que muitas vezes, quando você faz a leitura e você é, percebe o depoimento daquela criança, né? São coisas que, assim, realmente chocam qualquer tipo de pessoa. E perceber que, infelizmente, existe uma indústria musical fomentando esse tipo de situação, né? É algo terrível, terrível mesmo. E aqui no Brasil, nós estamos com um sério problema, que é um assunto que, inclusive, eu quero escrever algumas coisas sobre isso, mas a gente está com um problema muito grande do fomento da erotização infantil por meio da música. Então, você tem diversos cantores que estão, querendo ou não, contribuindo para a erotização precoce, para a perversão da cognição de crianças, por meio da música. Então você tem crianças, né, com a facilidade do TikTok cantando músicas com conteúdos absurdos, e isso aqui no Brasil está, de uma certa forma, normalizado. A gente não tem um combate por meio de políticas públicas dessas situações, né? Logicamente que isso que está acontecendo nos Estados Unidos, isso está tomando uma proporção muito grande, e eu espero que realmente aqui no Brasil a gente tenha uma repercussão e uma investigação devida desses casos, né? Nós temos alguns artistas brasileiros que participaram dessas festas, enfim, né? A gente não sabe se eventualmente isso vai desaguar em algum deles. Sim. É, e essas festas, é o que você falou, né? A indústria da música tá, utiliza o seu poder de influência para sexualizar as crianças Sim, precocemente. E não apenas isso, né? Eu acho que eles não apenas fomentam a sexualização precoce, eles fomentam o abuso. Eles sim, fomentam o abuso sexual. Então é dos dois lados, né? Eles sim. tanto estão incentivando as crianças a desejarem o sexo, a transformar, a expor o corpo delas, como eles também estão querendo normalizar essa prática. Tanto é que aqui nos Estados Unidos, Gabriel, já, e eu tenho certeza que você está ciente disso, a nossa audiência talvez não esteja, né? Lembrando que essa live aqui do Instagram, mais uma vez, será retransmitida pelo YouTube. Então, você que está aí assistindo no YouTube, né? Isso aqui vai ficar gravado e a nossa equipe de produção vai passar para o YouTube. Você que está nos assistindo pelo YouTube, por favor, curta, comente, compartilhe essa live. Nos ajude a crescer o canal. O canal está na terceira semana e toda semana cresce um pouco e é assim, são passos de bebê. Mas eu tenho certeza que todos nós juntos nós faremos um trabalho muito bom de conscientização, de entretenimento também, porque isso aqui não é apenas para informar as pessoas, e de aprendizado, sabe? De levar conhecimento. Mas, Gabriel, voltando, né? Tem um termo aqui, eles estão trocando o termo de pedófilo para MAP, Minor Attracted Person, que significa pessoa atraída por um menor. Ou seja, eles dizem que chamar um cara, um adulto, que se sente atraído por uma criança de pedófilo é pejorativo. Então, que nós temos que começar a trabalhar na linguagem para mudar a linguagem e assim aceitar que isso é uma forma de amor. Da mesma forma que um homem ser atraído por um homem, uma mulher ser atraída por uma mulher, um homem ser atraído por um animal, pasme, um animal. Isso é uma forma de amor, de desejo, de relacionamento. Ser atraído por um menor de idade também é, portanto, não deve ser chamado de uma palavra pejorativa que remete a um crime. Então, assim, é terrível. Assim, isso só vai piorar. Na verdade, teve uma época que eu estava até estudando um pouco melhor sobre esse assunto. E o Olavo tinha uma frase muito boa acerca de toda essa problemática. Ele dizia o seguinte: que primeiro eles dizem que não é crime, é doença, e por último, eles dizem que é crime dizer que aquilo é uma doença. Então, a gente está percebendo que essa agenda pró-pedofilia está caminhando para essa escala, né?
O que a gente está percebendo com toda essa criação que você acabou de escrever é que a ideia deles é constituir a pedofilia como uma espécie de sexualidade. Então, mais para frente, da mesma forma que tem gente que está defendendo abertamente a zoofilia, a pedofilia está caminhando para esse tipo de perspectiva. E aqui no Brasil a gente tem uma discussão muito forte que é o seguinte, que isso acontece no meio jurídico, que é a seguinte questão, de que a pedofilia seria doença. Só que quando você defende que a pedofilia é doença, você está automaticamente dizendo que aquele indivíduo que cometeu o ato esse ato monstruoso, ele não deve ser punido como um criminoso. Ele deve cumprir uma medida de segurança. Então, automaticamente, você está defendendo a impunidade para pedófilos. Então, aqui no Brasil, isso já é algo que é muito bem discutido na comunidade jurídica. Muita gente discorre de que pedofilia é doença, então, por conta disso, o pedófilo precisa ter uma perspectiva e um tratamento diferenciado por parte do judiciário, né? Mas nós sabemos que a intenção deles, de fato, é de se transformar a pedofilia como espécie de sexualidade. E só retomando um pouco essa discussão com relação à questão que você estava ponderando, a gente percebe incongruência muito grande no feminismo com a dita defesa da mulher. Porque no mesmo tempo que eles dizem que estão defendendo a mulher de opressão e de certo tipo de violência, eles estão fomentando uma cultura que coloca muitas vezes mulheres nessa situação de violência e vulnerabilidade, que é essa cultura da erotização, e que, infelizmente, eles estão atuando nas nossas crianças e pervertendo todo o imaginário delas. Perfeita colocação, Gabriel. Lembrando a todos que o Gabriel é um advogado e ele atua assim, de forma muito ativa em várias causas referentes às crianças, ao direito à vida. Enfim, ele está sempre nos bastidores trabalhando arduamente. E, Gabriel, não te agradeço apenas pela fala, te agradeço também pelo seu trabalho. E gostaria aqui de dar boas-vindas ao meu querido amigo Paulo Figueiró, também um grande ativista político lá no Rio Grande do Sul. Trabalhou muito em várias campanhas. É o líder da Banda Louca Liberal, que lá no CIPEC fez o maior barulho, foi muito legal. E seja bem-vinda, Figueiró. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, todo mundo, o pessoal que nos assiste, Gabriel, Lili. Legal estar aqui de novo conversando com vocês nesse programa, né? Tivemos problemas na plataforma, né, O Lili? StreamYard, estávamos eu e o Gabriel na sala, o Jean e a Lavínia, né, o resto da equipe de produção, e já tinha gente nos comentários do YouTube falando: a gente não discuta, a gente não discuta. Eu saí, voltei. Aí depois, quando eu fui tentar entrar de novo, o StreamYard derrubou a sala. A sala sumiu. Aí eu voltei de novo, não dava som. Eu não sei o que aconteceu. Aí o Gabriel depois me falou que isso aconteceu no fio diário também, né? Então, para não É perder geral. para não perder as pautas boas que nós temos, nós viemos para o Instagram. Daqui nós vamos pegar essa live que vai ficar gravada e o Jean vai retransmitir pelo YouTube. Então vai dar certo. Vai dar certo. Graças a Deus, vai dar tudo certo. Sim. Agora eu vou aproveitar que você já chegou. Eu sei que nós estamos com o tempo apertado. Daqui a pouco o deputado Paulo Bilinski também entra aqui com a gente. E eu gostaria de falar sobre a nossa segunda pauta, que é uma pauta. Eu tô aqui com o computador do meu lado, gente. Eu gostaria de ler a manchete aqui, porque foi o nosso caro Gabriel, nosso querido amigo, que escreveu. Ele escreveu um artigo para a Gazeta do Povo. Não posso passar aqui na tela, né? Pois afinal não estou na plataforma de StreamYard, mas eu posso ler antes que eu peça já para o Gabriel comentar e depois para o Paulo Figueiró. Bom, o cavalo de Troia da lei contra o uso de celular nas escolas. Deixados nas mãos de crianças e adolescentes sem supervisão, como é comum, os celulares têm mostrado danos significativos no desenvolvimento cognitivo, social e emocional. O Gabriel escreveu uma matéria aqui para a Gazeta do Povo, dando uma réplica ao que querem aprovar aqui. E tem uma fala aqui do Gabriel que eu gostaria de destacar.
Celular em sala é problema? Sim, mas não maior do que a incapacidade de um sistema que, por exemplo, não alfabetiza adequadamente nem mesmo no ensino médio. Isso é uma das frases do Gabriel que eu gostei muito. Agora tem outra. Tem uma principal aqui. E ainda que houvesse mérito na proposta, sua aplicação seria risível. Ou seja, vai ser difícil aplicar uma lei dessa aqui, né? Se certificar que os alunos não irão levar os celulares à sala de aula. Qual seria o impacto real da proibição de celulares na sala de aula se, fora dela, crianças e adolescentes são entregues a um vício descontrolado, alimentado pela negligência dos próprios pais? Esse projeto não resolve nada. Ele é, no máximo, um placebo legislativo. Proibir o celular na escola é apenas empurrar para a conta do professor um problema que nasce, antes de tudo, no seio da família. Mas, além disso, eu vou além aqui antes de passar a palavra para você, Gabriel. O Estado já não se mete demais na nossa vida, não? O Estado no Brasil já não é muito inchado, sabe? Agora a gente precisa do Estado se metendo mais nisso. E outra coisa, a nossa comentarista Andy, que está se tornando uma grande amiga também, levantou ainda outra questão que eu jogo para você também. As crianças muitas vezes utilizam os celulares para fiscalizar, para provar o que os professores doutrinadores, que na grande parte são sim da esquerda, estão fazendo em sala de aula. Agora, nem isso mais a gente vai ter. E aí, Gabriel? Lili, muito obrigado pelas considerações acerca do artigo. E a minha ideia foi realmente suscitar um debate que eu percebi que estava silenciado. Muita gente não estava dando a real importância para esse projeto e não estava percebendo a gravidade do que isso realmente esconde. Mas antes de falar desse projeto, eu acho que a gente precisa fazer algumas considerações acerca do nosso sistema de educação. O Brasil é um dos países que sistematicamente ocupa um dos piores lugares no ranking mundial de educação. Então, por conta disso, nós percebemos que o que está sendo apresentado ali em sala de aula é extremamente prejudicial. Tão prejudicial quanto o uso do próprio celular. Não estou dizendo aqui que o uso do celular é benéfico. Em muitas ocasiões, sim. Quando o pai instrui o filho a fazer um uso responsável, ele pode ser uma excelente ferramenta. Agora, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte. Infelizmente, em sala de aula, nós estamos tendo uma ocorrência muito grande de violação de direitos da criança. Nós estamos tendo situações de assédio, muitas vezes de natureza até sexual, não só moral, mas assédio também de natureza sexual. Estamos tendo situações em que envolve abuso de poder por parte dos professores, situação envolvendo violências psicológicas, e tudo isso só está vindo a público e professores estão respondendo processos por conta dessas questões, em decorrência de denúncias que são formuladas pelos próprios alunos. E essas denúncias ocorrem pela utilização do aparelho celular. No direito, nós temos a dita teoria da árvore dos frutos envenenados. O que é que essa teoria ela nos apresenta? Que se você tem uma prova ilícita, tudo que decorre daquela prova é considerado também ilícito. Ou seja, a partir do momento que se aprova uma lei dizendo que o uso do celular em sala de aula é proibido, se o aluno faz aquela gravação e judicializa contra o professor, aquela gravação pode ser classificada como meio de prova ilícito. E o pai daquele aluno, que disponibilizou o celular para aquele aluno fazer a gravação, pode ser responsabilizado. Ou seja, estamos falando de uma revitimização da criança no ambiente escolar. Ou seja, além de passar por toda essa situação, esse transtorno com o professor, ele pode, na sua tentativa de acesso à justiça, ter tudo por água abaixo, porque a prova pode ser considerada nula. Você tem que ter noção da gravidade disso tudo? Eu não sei se vocês se recordam aqui do caso Bernardo, do caso Evandro. Foi um caso que aconteceu, salvo engano, em 1996, de uma criança que ela foi oferecida pelos próprios pais e morta em um ritual de bruxaria. Esses bandidos, esses pais, né? Enfim, não dá para chamar de pai e quem faz isso, mas esses bandidos eles foram condenados e o julgamento deles foi anulado com base na teoria da árvore dos frutos envenenados. Por quê? Porque falaram que todo meio de prova, que foi a confissão deles, foi obtido por meio de tortura. Se você
você tem também uma interceptação telefônica sem autorização judicial, e ali você pode ter a confissão do maior crime, você pode ter anulação de toda aquela condenação por conta do conjunto probatório. Então, isso que a gente está falando aqui é muito sério. Nós não estamos falando de um ambiente educacional, infelizmente no Brasil, saudável. O que muitos professores estão fazendo em sala de aula é cometer crime. Crime pela doutrinação, crime pelo assédio, crime pela violência moral, pela violência psicológica contra essas crianças. E também professores que estão na sala simplesmente cometendo estelionato educacional. Porque aquilo que eles estão passando estão emburrecendo as nossas crianças. E apresentar o celular como um problema diante desse cenário, diante de uma educação que, infelizmente, só está emburrecendo os nossos alunos, é esconder o real problema e tentar achar um bode expiatório para resolver toda essa situação. O nosso problema em sala de aula é muito maior do que o uso de celular. Eu concordo que, de fato, o uso de celular é um problema. Só que esse é um tratamento que deve ser dado pelas famílias. Se aquele aluno faz um uso responsável do celular, a utilização dele em sala de aula é excelente. Para vocês terem noção, na minha época de faculdade, logo no começo da faculdade, eu tinha professor que abertamente estava defendendo legalização de drogas em aula. Automaticamente eu pegava meu celular e buscava referências e rebatia o professor em sala. Que é um exercício que o professor Olavo falou, que a gente precisa fazer, que é expor esses professores ao ridículo. Ou seja, quando você não permite que o aluno tenha aquele meio de pesquisa e faça utilização responsável daquilo, você está fazendo o que com o sistema educacional? Só vai ser ensinado aquilo que o professor quer. E a voz dele será a Doutrinação. autoridade. Então, nós estamos diante desse problema, infelizmente, gente. E aqui eu digo isso com muita tristeza no coração. A direita, em peso, estava apoiando esse projeto. Salvo algumas posições contrárias, que aqui, enfim, já vou comentar da deputada Júlia Zanata, que apresentou um substitutivo, uma sugestão de um substitutivo para o relatório para resolver esse problema. Entretanto, o relator não recebeu a proposta da Júlia e fez um texto que, na Quem prática, que é não o vai resolver em nada. relator? Quem que é o relator, Gabriel? O relator, ele é um deputado do Rio de Janeiro, que inclusive aprovou essa legislação por lá. Eu não me recordo o nome dele. Mas no estado de São Paulo, o Tarcísio já postou no Twitter que já é lei. Ou seja, no estado de São Paulo, essa situação já está ocorrendo, né? O aluno precisa colocar o celular numa caixa, aquele celular precisa ficar armazenado por um terceiro e a criança ou adolescente não pode ter acesso ao celular em sala de aula. E aí eu Mas também o que que dá para esperar de um governador que é eleito com voto da direita e depois fomenta parada LGBT, fomenta não, financia parada LGBT e várias outras coisas, né? Aí a gente poderia também levantar, nossa, que decepção, hein, Tarcísio? Pô, que Eu vou sacanagem. te falar uma decepção que eu tenho um pouco maior. E aqui eu vou externar essa questão com muita lástima mesmo. Mas uma das pessoas que está apoiando esse tipo de projeto e apoiando essa iniciativa é o deputado Nicolas Ferreira, que surgiu na internet fazendo um vídeo confrontando um seminário e que você tinha Leonardo Boff e vários outros agentes da esquerda dentro da Universidade Católica, quando ele estava na graduação do Direito. Assim, eu realmente não sei o que aconteceu, porque eu fico muito triste com isso, né? Ele É se, o Nicolas não se recordar da ele se própria história e não se pronunciou. recordar desse ambiente que, infelizmente, está acabando com a inteligência das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E muitos alunos que fazem gravação em sala de aula, eles estão tendo como referência figuras como a dele, que está apoiando esse projeto para possibilitar as crianças que as crianças passem por todo esse tipo de situação que eu comentei aqui. Meu Deus. Meu Deus. E ele alega o quê, Gabriel? Olha, ele suscita a questão dos prejuízos cognitivos e tudo isso eu Ah. concordo, de fato é um problema. Só que isso não é uma competência exclusiva do Estado. Se o seu filho sabe usar uma tela de forma responsável, o Estado não deve se meter. Nós temos aqui agora a Enzi, que é uma mãe que faz homeschool com os filhos, né? O homeschooling.
e ela pode falar isso aí com propriedade pra gente. Mas antes de passar a palavra para você, Andy, o Paulo Figueiró tá aqui há mais tempo. Eu sei que o Paulo tem um horário, então já vou passar logo a palavra para ele. E, Paulo, você também é pai, né? Você viu toda essa polêmica envolvendo esse projeto de lei? Vi a polêmica e acompanho já não é de agora, de faz tempo. Inclusive, houve ontem uma tentativa de votação na Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre. É um projeto que se chama Escola Sem Doutrinação. Por que é escola sem doutrinação? Porque dentro tem professores que estão doutrinando. A gente sabe que a grande maioria, acredito que aqui ultrapassa. Existia um estudo nos Estados Unidos que mostrava que 90% dos professores de história são de esquerda, né? Então, a doutrinação ela vem muito mais por parte da esquerda. Não só a parte da doutrinação ideológica politicamente, ou de viés político, como também há uma doutrinação ideológica com cunho sexual, né? Bem forte, né? Nas escolas. A gente tem acompanhado projetos que têm caído também contra o ensino de ideologia de gênero, e os poucos projetos que são aprovados são derrubados na STF, e o único projeto bom que não foi derrubado foi da deputada Ana Carolina Campanholo, ali em Santa Catarina, mas é um projeto na qual dificulta o ensino da ideologia de gênero, pois ele permite o ensino, mas desde que os pais deem o consentimento por escrito. Isso já dificulta, né? Então, os professores eles têm que mandar uma carta para os pais, os pais aprovarem e dizer, não, permito que o meu filho participe. Nesse caso, não tem essa carta e a permissão, os professores não conseguem. Essa foi a única maneira de se barrar um pouco o ensino da ideologia de gênero dentro das escolas. O celular ele não é um inimigo, né, Lili? Eu acho que vocês devem concordar comigo, ele auxilia até no estudo. Claro que o celular de uso indiscriminado das crianças no momento que elas não foi autorizado pelo professor, tá? De forma errada, a não ser que esteja sendo utilizado para mostrar algum tipo de crime que tenha sido utilizado, como bem o Gabriel aqui falou, né? Quando a gente tem algum litígio ali, cada um vai mostrar a sua versão, e o celular mostra uma versão imparcial, né? Ele mostra o que aconteceu de fato. A gente vê o fato como aconteceu. Então, não permitir que a criança fique com o seu celular no bolso, eu acho que é um abuso, né? Não, a gente sabe qual que é o objetivo disso. As crianças têm, é direito delas, é propriedade delas de ficarem com o celular, e também as escolas podem colocar ali suas diretrizes, o que pode, o que não pode. Não o Estado vira, né? O Estado, novamente colocando tudo no colo do papai Estado, né? A gente sabe que o Estado ele não é a solução dos problemas, ele é o problema. Então, de acordo com a vertente ideológica que está lá, né, dominando, a gente sabe que tem vertentes ideológicas, por exemplo, a esquerda, que não respeita nada e diz que está atuando dentro da democracia. Então, ele vai subverter as leis, vai criar leis para o seu benefício, que é o caso dos celulares, né? Eles sabem que eles atuam em grande parte doutrinando as crianças. Antes era uma doutrinação nas universidades, a gente já vê que a doutrinação agora vem nas idades mais tenues, assim, né? As criancinhas de primeira a sexta série, com diversos vídeos que a gente vem acompanhando, como, por exemplo, um professor vestido de mulher, dizendo que ele é uma mulher. E isso vai de encontro com a fé de mais de 80% da população cristã. Então, é algo que não seria permitido em nenhum momento, estão agindo criminosamente. A minha filha ela foi alfabetizada através do celular. Quando começou a pandemia, ela não tinha mais como ir para a escola. E existe um aplicativo excelente que se chama Grafogame, um aplicativo que o Ministério da Educação, na época do Bolsonaro, ele trouxe, se eu não me engano, é da Grã-Bretanha. Não tem, se eu não me engano, é da Grã-Bretanha. É um aplicativo de alfabetização. A minha filha foi alfabetizada dos 3 aos 4 anos. Aos 4 anos ela já sabia ler, já sabia até escrever algumas palavras. Então o celular, assim como o computador, ele veio para ajudar, o celular também veio para ajudar. Ele é uma ferramenta, depende de como você usa. Você tem que botar limites, tem que botar limites. Mas ao contrário do que os políticos totalmente despreparados vêm dizendo que o celular ele deve ser proibido pelo Estado, isso é um absurdo. Ao contrário, ele deveria ser colocado na grade curricular como um auxílio na alfabetização. E esse era um dos meus projetos aqui para o Rio Grande do Sul, além de outros projetos que eu venho acompanhando, na qual o celular seria um auxílio na alfabetização das crianças. Ou seja, você teria alguns horários, utilizaria o celular, a criança seria alfabetizada, poderia até passar como
uma tarefa de casa, ele completar essa tarefa através do celular, pois a gente não pode esquecer que a tecnologia veio para ficar, né? Mas a gente sabe muito bem que eles não querem é que o celular seja usado como uma ferramenta de defesa contra a doutrinação ideológica, contra os abusos cometidos, abuso de vulnerável, né? Abuso psicológico, né? Intelectual, onde o professor ali ele é a figura do conhecimento. Então, se o professor, o que acontece dentro da sala de aula que os pais não podem saber, né? Então, teve um projeto que foi aprovado agora no Paraná, que é excelente, pode diminuir aí, né, esse problema, essa febre de proibir o celular nas escolas. Aqui no Rio Grande do Sul também tem deputados de direita que defendem isso, e apresentaram projetos assim, e acharam que estavam, nossa, nós estamos fazendo um bem para a sociedade. Que eu acho que a galera da direita, os políticos de direita, não são, nem sequer sabem o que é o conservadorismo e o que é a luta pela liberdade. Eles não sabem que a direita é a favor de um país livre. Aí eles ficam, entendeu? Aí eles são eleitos com o nosso discurso, porque talvez do ponto de vista financeiro, econômico, né, eles pendem para a direita, mas eles não sabem que nós queremos um estado mínimo, que nós não queremos regras, né? Que nós temos que ter liberdade para fazer o que a gente bem entender. Quanto mais regras tem uma sociedade, mais amoral é essa sociedade. Você não precisaria de tantas regras se a sociedade ela fosse mais moral, se ela tivesse mais educação, mais cultura. Por exemplo, uma lei na qual você tem que colocar 2 assentos para gestantes dentro de um ônibus. Se fosse uma sociedade, né, com uma cultura, com um respeito, você não precisaria dessa lei. É normal. Então, à medida que você cria mais regras, você dá mais poder para o Estado e é reflexo de uma sociedade imoral, né? Isso é evidente. Mas vou voltar para finalizar, não quero me estender muito, quero também ouvir a opinião, né, da nossa próxima convidada, eu acompanho ela. Existe uma lei que veio e foi aprovada pelo Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Não é uma lei sobre o celular, mas é uma lei sobre câmeras nas escolas, né? Vocês podem imaginar, então, o que houve de protestos lá no Paraná. Foram protestos em cima de protestos, mas a lei foi aprovada. São câmeras que elas vão estar fora da sala de aula, nos corredores, nas dependências das escolas, claro que não, né, nos vestiários, nos banheiros, e dentro das salas de aula. Isso é excelente. Eu achei excelente. Essa lei foi aprovada agora, faz uns 2 meses. Mas, claro, ela não veio com um enfoque sobre doutrinação ideológica, ela veio com um enfoque de segurança. Foi logo após alguns ataques que houveram nas escolas, né? Então, eles aproveitaram isso e aprovaram essa lei, na qual agora a gente vai ter câmeras dentro das escolas. Isso vai ajudar e as imagens vão estar disponíveis para os pais quando assim forem solicitadas. Isso é excelente. A gente tentou isso com escola sem partido, né? E não conseguimos também, foi derrubado, aqui foi derrubado por manobras jurídicas, né? Mas agora foi aprovado. A porta abriu, né? Vamos usar aquela expressão, a porteira foi aberta. Então, se o Paraná já conseguiu, nós temos diversos estados aí, onde a ampla maioria, tanto dos congressistas quanto dos governadores, são de direita, e eu espero que essa lei venha para ajudar, uma vez que essa lei do celular é uma febre entre os políticos de direita que desconhecem qual que é o verdadeiro teor, o objetivo dessa lei, né? Então, venho aqui destacar essa lei para a gente poder divulgar através do teu canal, Lili, através dos convidados que estão aqui, que eu sei que tem umas plataformas grandes também, muitos seguidores, divulgar essa lei para que ela seja aprovada, para que outros congressistas, parlamentares, deputados, vereadores, venham a apresentar esse tipo de projeto e aprovar, para defender e zelar pelo futuro das nossas crianças. Andy, agora eu quero passar a bola para você. Eu acho que aqui a gente deu algumas visões diferentes, né? Essa lei, meu Deus, isso diz respeito a tantas coisas. Você, do ponto de vista de uma mãe que faz homeschooling, você tá aí com seus filhos, né? A responsabilidade de cuidar do que eles assistem, dos brinquedos que eles usam, é de quem? É sua? Não sei, é do seu governador? De quem que é?
A partir do momento que a gente deixa o Estado mandar se nós vamos ou não dar celular para nossos filhos, daqui a pouco ele vai estar fazendo exatamente o que já faz no Brasil, perseguindo quem quer educar os filhos em casa. A gente não pode dar esse direito ao Estado, por mais que a gente ache moralmente errado um pai e uma mãe dar uma tela para o filho. Só que nós estamos esquecendo de duas coisas muito importantes, que até a nossa amiga aqui, Marilda, que está comentando, e que muitos brasileiros estão esquecendo. Duas coisas. A primeira coisa, não é porque nós achamos algo muito errado que nós temos que dar esse papel para o Estado de proibir. Tá? A gente pode criticar muito pais que vão e dão um celular na mão de uma criança, porque eles estão, até na visão cristã, para mim, dando, assim, a criança entregando para Satanás, sinceramente. Porque uma criança com um celular na mão, de fato, sem o acompanhamento dos pais, sem uma supervisão, ela pode acessar coisas terríveis. E a gente sabe disso. Uma criança com TikTok, como a gente está vendo muito ultimamente, eu já vi em fila de atendimento médico uma mãe tirar um celular para si e um celular para sua filha com TikTok. Ou seja, é um feed que a gente vai arrastando para cima e não sabe o que vai vir. Sim, é terrível, mas isso não quer dizer que pelo desequilíbrio dos pais a gente tem que imputar ao Estado que ele proíba celular ou não na circunstância da escola ou em qualquer outra circunstância. A questão é, as pessoas esqueceram que nem todo celular precisa ser smartphone. As pessoas esqueceram que existem aplicativos que bloqueiam outros aplicativos dentro do celular. Gente, as coisas não são preto e branco. O brasileiro, infelizmente, está atrasado na interpretação, na visão macro das coisas. Um celular não precisa ser necessariamente o smartphone que você, adulto, usa. Se eu colocasse meus filhos na escola hoje, a primeira coisa que eu ia fazer é ter um celular para eles, porque eu não confio nas escolas. E aqui nos Estados Unidos, as escolas públicas estão até piores que a do Brasil. Tá? Tem professores fazendo as pessoas fazer a Pledge Allegiance to the Flag, que é o que eles fazem de falar para a bandeira, né? Jurar bandeira. Né? Eles colocam a bandeira LGBTQIA+. Isso não é fake news, isso não é mentira. Tem vídeos comprovando isso desses esquerdistas se gabando da distorção bizarra que eles estão fazendo. No Brasil, a gente ainda não está tendo essa... A gente tem, sim, uma grande doutrinação, mas eu acredito que o pior está nas faculdades. Aqui a gente está tendo uma doutrinação pesada no primário, nas séries iniciais, as criancinhas de kindergarten, na alfabetização, vendo a assistente deles, assistente da professora ou a própria professora, de cabelo roxo, azul, verde, dizendo que não é nem ela e nem ele. E essas pessoas, até mesmo... Sabe aquela coisa de deixa a liberdade como tá, porque ela traz à tona quem é e quem não é? Graças a essa liberdade, esses professores se filmam na sua sala de aula, se gabam no TikTok pela doutrinação que estão fazendo, e isso traz como instrumento de prova, até mesmo para mães que fazem homeschooling como eu, para ser ativista do que eu defendo. Olha, gente, o que acontece na sala de aula. Eu não preciso botar nem meus filhos e fazê-los de cobaia para comprovar a doutrinação que está acontecendo, porque esses próprios professores se gravam. E a gente sabe que muitas vezes são os alunos que gravam e ajudam a causa, e se defendem de algo. Então, assim, as pessoas estão esquecendo algo muito, muito simples. Primeiro, nem todo celular vai ter que ser um smartphone. Vai ter que ser um celular totalmente liberado. Segunda coisa, não é papel do Estado proibir ou não algo. Uma escola que se diz séria, uma escola que tem uma boa diretoria, ela vai ter suas punições. Ah, você está mexendo no celular durante a aula, está pesquisando a resposta da atividade, está colando na prova, vai ter uma punição. Agora, eu tive celular por quase todo o meu tempo escolar. Meus pais foram provavelmente a primeira família a dar um celular para o filho. Hoje em dia eu olho para trás e eu percebo que não foi maléfico porque não era um smartphone. Era só um celular que eu podia ligar para minha mãe para pedir algo quando eu esquecia. Que às vezes a secretaria se negava a me ajudar. Eu estudei em um colégio onde a secretaria se negava a ligar para os pais. Ou quando todo mundo saía cedo, era uma fila enorme na secretaria para avisar os pais que podia vir pegar os filhos cedo. Um celular pode trazer praticidade para o dia a dia, pode trazer segurança para os pais. E não precisa ser um smartphone. E se for um smartphone, não precisa ser um smartphone totalmente liberado.
Então a conversa não é preto ou branco, as coisas não são uma coisa ou outra coisa, as coisas têm uma área cinza que a gente precisa discutir, conversar Eu e ter concordo disso. Eu concordo. Eu tenho dois filhos. Eu tô no final de um divórcio aí, quase finalizando meu divórcio, mas já separada há 2 anos do pai dos meus filhos. Nós temos, né, um divórcio amigável. A gente está fazendo tudo da forma mais amigável possível. Nós moramos a 5 minutos um do outro. Porém, nós estamos ali criando duas crianças juntos, mesmo estando separados. Então, o que que o meu ex-marido fez? Comprou um iPhone para cada filho meu. Foi smartphone, foi iPhone, porque ele tinha um plano, o iPhone saiu praticamente de graça para ele, coisa lá da empresa, enfim. Pegou um iPhone mais baratinho e deu um para cada e falou por quê? Aí foi uma briga, né? No começo eu briguei, eu não aceitei de jeito nenhum. Eu falei: não, 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 isso aqui vai ser um problema, isso aqui vai distrair, isso aqui vai atrapalhar. E ele falou: Lili, tem a questão da segurança. E isso é um ponto que pega muito nele. Ele falou: você viaja com as crianças para o Brasil, eles viajam comigo aqui dentro dos Estados Unidos, e mesmo quando eles estiverem um na casa do outro, ele falou assim: cara, eu só quero poder falar com os meus filhos. E eu quero sim que a Esther leve isso aqui para a escola para ficar na mochila dela, mas ela sabe que ela é proibida de usar. E ali houve uma conversa entre, né? Ela não pode, ela sabe que ela é proibida, ela respeita e ela obedece, ela aprendeu a obedecer. E o celular dela é muito confiscado. O que que tem nesse celular? Além do fato do pai poder ligar para ela e de eu poder ligar para ela quando ela tá com o pai. Tem lá joguinhos da Bíblia, aplicativos da Bíblia. Minha filha aprende historinha da Bíblia. Ela clica, ouve, vê as imagens. Tem joguinho, ela faz a tabuada da matemática. A escola dela tem um aplicativo. Olha, gente, a gente não vai conseguir fugir da tecnologia mais. Hello, estamos no ano de 2024. Então, é isso que a gente falou, não é preto e branco. A não ser que você queira ir morar no meio do mato, e eu tô falando literalmente, no meio do mato, e ter uma vida rural, né? Que nem os Dutches aqui, os holandeses aqui nos Estados Unidos, né? Que não usam carro, que não usam nada eletrônico. Vai ser muito difícil você manter os seus filhos longe completamente deste mundo tecnológico. Então, o que que a gente... Pode falar, Gabriela. Não, eu só queria te pontuar, e aqui ficou uma sugestão para todas as mães. Existem aplicativos que você pode controlar o uso dos seus filhos, você pode ver o que eles estão Sim. assistindo, você pode restringir acesso a determinados conteúdos e a determinados aplicativos, você pode equilibrar o horário de uso. Então, existe isso. É o que você está Exato. falando, assim, a partir do momento que você instrui uma utilização responsável, aquilo é uma ferramenta até de segurança. Deixa eu até falar para temos aqui né, temos aqui uma uma seguidora, não sei de quem que ela é seguidora, Marilda. Mas a Marilda é muito bem-vinda, assim como todos os outros que têm opiniões contrárias às nossas. E lembrando, essa live vai ficar gravada e vai pro YouTube. Então, você que está nos assistindo no YouTube agora, nós tivemos que gravar isso aqui no Instagram porque a plataforma de StreamYard caiu, tá? Nós estaríamos ao vivo hoje. O deputado Paulo Bilinski vai entrar daqui a pouco. Mas nós estaríamos ao vivo e a plataforma caiu. Então tivemos que passar por Instagram e no Instagram vamos retransmitir. Mas a dúvida, as falas da Marilda podem ser os pensamentos de vocês que estão aí no YouTube nos assistindo. só uma coisinha Então eu que você... gostaria de me dirigir a vocês. Gente, existem famílias no Brasil que estão sim na mesma situação que a minha. É só um recorte, não é uma regra, entendeu? Mas da mesma forma que não são todas as crianças no Brasil que levam celular para ficar olhando e para não estudar, entendeu? Isso também são recortes, né? A gente é o que a gente falou, não é preto e branco. No Brasil tem sim várias crianças de pais separados que precisam dos telefones para se comunicar. É o que a gente falou, gera segurança. E o Gabriel pontuou muito bem. Tem como controlar o que tem ali. Eu mesma, Gabriel, tenho isso. Eu vejo no meu celular tudo que acontece no celular da minha filha. Eu sei o que ela está assistindo. Sabe? Eu sei, ela tem o YouTube Kids. E o que que é permitido no YouTube Kids dela? Vídeo bíblico e vídeo de ABC, essas coisas. É todo configurado o aplicativo, porque eu configuro. Eu fico em cima do que os meus filhos Lili, veem. desculpa eu não quis te interromper, só um adendo. O Paulo estava falando que a filha dele foi alfabetizada pelo celular, né? É, é
e a Marisa estava comentando sobre achismos. Olha, é o seguinte: a gente pode chamar uma especialista aqui, ou até mesmo que é psicopedagoga, tu que é psicopedagoga, e tu pode trazer dados que vão mostrar os malefícios das telas para as crianças. Só que isso é uma circunstância específica. Uma criança que assiste tela demais durante o dia, com certeza vai fazer muito mal para ela. Isso todos nós sabemos e estamos falando, graças a Deus, essa questão está sendo muito falada no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente já está ouvindo isso há mais tempo porque as telas chegaram mais cedo. Só que a questão é, eu, por exemplo, aqui em casa, o iPad não é usado para jogo algum, ele só apenas é usado para... Até tem um joguinho de Bíblia ali, mas a gente tirou porque a gente percebeu que as crianças não foi do nosso agrado aquela situação ali. Eles jogam até em outras coisas, mas no iPad a gente tirou a questão do jogo. O iPad está aqui até na minha frente, na frente do piano. A gente usa um aplicativo de piano que as crianças aprendem a tocar piano com o iPad. Ou seja, a gente não tem dinheiro para contratar um professor particular, mas a gente tem dinheiro para pagar um aplicativo de $19 que ensina meus filhos a tocar piano. A tecnologia sendo usada da maneira certa. O homeschooling aqui em casa é usado laptop, porque eu não tenho como contratar professores particulares de cada matéria para meus filhos, mas eu posso pagar uma plataforma de homeschooling online que custa $19 por criança, onde tem vídeos maravilhosos de professores super bem formados falando sobre a matéria, ensinando essa matéria, e eu sou tutora deles ali auxiliando. A tecnologia pode ser usada da forma correta. Os colégios públicos aqui dos Estados Unidos, a grande maioria, tem laptop, não é laptop, é aquele pequenininho, o netbook, eu acho, né, que se fala, para as crianças. Elas usam em aula e elas, às vezes, usam em casa para atividades específicas. A tecnologia, ela tem malefícios quando usada da maneira errada. Os meus filhos todos leram muito antes do normal porque tiveram acesso à tecnologia. Eles também foram alfabetizados através da tecnologia com o meu auxílio. O problema é como é usado. A diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose. Então não é achismo, é vivência. É questão, a opinião das pessoas não pode ser desmerecida, porque nós não estamos falando o que você não gostaria de ouvir. Deixa eu só pegar o gancho nessa sua fala e eu preciso complementar com um comentário que um seguidor fez na minha postagem da Gazeta. Ele disse o seguinte, que proibir o celular na sala de aula é a mesma coisa que proibir o cigarro na Cracolândia. O que está acontecendo na sala de aula do Brasil, gente, é algo extremamente grave. Os prejuízos cognitivos do método socioconstrutivista, que é o método de Paulo Freire, que hoje é disseminado de uma forma absurda nas salas de aula, porque toda a formação, quer dizer, assim, não vou dizer de todos os pedagogos, mas da grande maioria dos pedagogos, das pessoas formadas em pedagogia, todos eles são alunos e discípulos de Paulo Freire. Então, os prejuízos que nós temos em decorrência desse método que nada ensina e só promove o emburrecimento são altíssimos. E falar do prejuízo do celular diante desse prejuízo promovido por esse método de aprendizado que está acabando com a capacidade cognitiva das nossas crianças, é de fato um debate que aí eu vou ter que concordar com a Marilda, que está equivocado. Ele está desconsiderando o senso de proporção que a gente precisa ter e perceber que na sala de aula a gente tem um problema muito maior do que o uso do celular, que é a incapacidade de muitos dos professores para promover a educação de crianças e adolescentes. Perfeita colocação, Gabriel. E mais uma vez, ahn, eu gostaria de te dizer que esse enfrentamento, aliás, as brigas que eu vejo você comprar são sempre muito, muito polêmicas e isso não te para, isso não te acovarda. Então, parabéns, assim, seu artigo ficou fenomenal. Eu encorajo aqui agora todos a ler. Infelizmente, a gente não tá na plataforma do StreamYard porque a plataforma caiu, o YouTube não tá aceitando. Outros programas também tiveram esse problema. Se estivéssemos, eu passaria a matéria aqui para vocês poderem entrar. Mas eu vou tentar colocar essa matéria no link nos stories aqui do Informação em Liberdade. Se você que está aqui nos assistindo agora não segue o perfil do Informação em Liberdade no Instagram, por favor, siga para acompanhar o nosso conteúdo e também nos siga no YouTube. Agora, gente, eu vou ter que
Eu vou ter que encerrar essa live, porque vai dar. Eu não quero que atinja 1 hora e a live caia e a gente perca tudo que a gente fez. E aí, já na próxima live, agora eu gostaria já me despedir do Gabriel, porque o Gabriel já tá aqui com a gente há muito tempo. E eu sei que ele também tem os afazeres dele. E aí eu reinicio com o Paulo Figueiró, a Andy e o deputado Paulo Bilinski, ok? Então, aí, Figueiró, eu sei que seu tempo também tá corrido, não se sinta atrelado. Então é isso, Gabriel. Muito obrigada. Aonde a gente te acha e acha o seu trabalho? Lili, eu tô pelo Instagram. Meu Instagram é @GabrielCarve e o Twitter também. E, enfim, meu Instagram é fechado, mas quando eu vejo que a pessoa é de confiança, eu aceito. E de vez em sempre eu tô publicando alguns artigos, estou escrevendo algumas coisas. Como a Lili comentou, meu trabalho é mais de bastidor, mas de vez em quando, quando a situação precisa, eu acabo vindo a público e comprando algumas brigas que realmente são importantes. Amém, meu amigo. E vai com certeza. Você será novamente convidado aqui para Informação e Liberdade, que eu adoro ver você falar. Eu espero que você aceite. Então, Você então, gente, ó, ordens. Tchau, tchau. já Tchau, já pessoal. vejo você, Enzi e Figueiró. Gabriel, um beijo. Gente, volta com a gente, tá? Paulo Bilis, que vai entrar já já, ele já tá aqui, inclusive. Até daqui a pouco. Vamos juntos rumo à clareza no jornalismo sem sutileza. Informação e liberdade, a voz que não se cala. Debate inteligente que sempre embala. Com razão e clareza trazemos a verdade pra quem busca mais que a superficialidade. O pensamento crítico, o jornalismo exemplar. Informação e liberdade, o seu novo programa.